Ultimamente eu tenho meditado a respeito do descaso, do pouco caso que as pessoas têm com a doutrina da igreja, com a verdade do Evangelho. E meditando nas Santas Escrituras a respeito, eu pude constatar que todo o Antigo Testamento está centrado na instrução de Moisés. A palavra lei, Torá, no hebraico, também pode ser traduzida por instrução. E é fácil nós entendermos o Antigo Testamento como centrado na lei de Moisés. Mas a lei é uma palavra que pode ser traduzida como instrução, doutrina. A doutrina de Moisés, portanto, a doutrina de Deus revelada a Moisés, é o grande centro do Antigo Testamento. Esse mesmo Antigo Testamento que aponta para a plenitude do Espírito Santo que haveria de vir, como a inauguração da era do cumprimento das promessas de Deus. Pentecostes foi essa inauguração. E no momento em que o Espírito Santo tomou a igreja no dia de Pentecostes, e a igreja assim foi cheia da plenitude do Espírito Santo, foi inaugurada a era do cumprimento das promessas de Deus. Precisamente nessa era, nessa nova era, onde tudo está se cumprindo, desde o dia de Pentecostes, diz as Sagradas Escrituras que os fiéis, os irmãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então vejam que a era de plenitude que estava profetizada no Antigo Testamento é inaugurada com a perseverança na doutrina, a doutrina dos apóstolos. Logo que essa doutrina é ameaçada em uma região chamada Galácia, mais adiante, São Paulo escreve aos Gálatas, os habitantes daquela região, dizendo: ainda que um anjo do céu desça e vos ensine outro evangelho, outra doutrina, que seja anátema, que seja maldito. Portanto, a bênção de Deus está vinculada à doutrina, e a maldição de Deus, segundo São Paulo, está vinculada àqueles que não perseveram na doutrina e dão ouvidos a anjos ou a homens que não ensinam conforme a doutrina. Mais adiante, São Paulo percebe que alguns que deixaram de ensinar a doutrina verdadeira desviavam as pessoas das tradições, e é então que ele dá ordens à igreja que estava em Tessalônica, na Grécia, dizendo: perseverai, conservai as tradições que vos deixamos. Bem mais à frente, na cidade de Éfeso, São Paulo ordena um bispo chamado Timóteo para cuidar da igreja naquela região, e ele diz expressamente a Timóteo: nos últimos dias surgirão homens enganadores com falsas doutrinas, com doutrinas de demônios. Por isso, Timóteo, cuida da doutrina, conserva a doutrina, porque esses homens não sofrerão a sã doutrina. De maneira que São Paulo assim mostra claramente a necessidade de se guardar aquilo que ele chamava de parádoxes ou tradições, aquilo que ele chamava paráfikin, depósito da doutrina do Evangelho. Mais à frente, São Pedro escreve dizendo:
vós fostes purificados, tivestes a vossa alma purificada pela obediência à verdade. Então a verdade não é algo relativo. A doutrina da igreja não é qualquer coisa, ela purifica a alma do homem. São Pedro ainda disse que haverá entre vós falsos mestres, falsos doutores, falsos professores, falsos ensinadores, que introduzirão heresias destruidoras entre vós. Então a igreja deveria ter cuidado. São Pedro avisa, alerta a igreja contra as heresias, que são na verdade a falsa doutrina, que destrói, que pode destruir a igreja. Por isso São Pedro diz: acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados às autoridades da igreja, vós decaiais da vossa própria firmeza. Então São Pedro estava preocupado com a firmeza da fé, com a firmeza na fé, na doutrina, porque homens insubordinados às autoridades da igreja poderiam arrastar os fiéis e fazer com que eles decaíssem da firmeza na fé, na doutrina. Mais adiante, São João, o teólogo, diz: acautelai-vos também, acautelai-vos para não perderdes o que temos feito. Tudo que os apóstolos estavam fazendo, vinham fazendo, tinham feito, não poderia ser perdido pelos fiéis. Então São João diz: acautelai-vos para não perderdes o que temos feito. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, pelo contrário, segue os insubordinados, não tem Deus. São João diz de maneira clara: todo aquele que não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Aquele que permanece na doutrina tem tanto o Pai como o Filho. Finalmente, São Judas, o irmão do Senhor, exorta os fiéis naquela época a batalharem pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé é essa? A doutrina, o bom depósito do Evangelho, a sã doutrina de que São Paulo falava. Aqui está o grande desafio para nós ainda hoje. Batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos apóstolos, aos santos discípulos, no dia de Pentecostes, onde foi inaugurada a plenitude do Espírito Santo, plenitude essa que levava os fiéis a perseverarem na doutrina. Por fim, São Judas diz: lembrai-vos do que os apóstolos vos falaram anteriormente. Nos últimos tempos haverá escarnecedores que promoverão divisões. Eles não têm o Espírito Santo. Vós, porém, irmãos, edificando-vos na vossa fé santíssima, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos apóstolos e discípulos no dia de Pentecostes, edificando-vos na vossa fé santíssima, guardai-vos no amor de Deus.